Energias renováveis são fontes com capacidade de renovação por meios naturais. Por isso, são inesgotáveis. Assunto pautado no Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, Minas Gerais. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. O investimento nesse tipo de energia não substitui os meios tradicionais de produção, mas não se pode subestimar a sua capacidade de abastecimento e a crise proporcionou esse reconhecimento. Infelizmente, ela criou sim uma condição favorável para que as outras fontes renováveis, que não as hidrelétricas, mas assim a fonte eólica, a solar e a biomassa, tivessem um preço ainda mais competitivo no mercado. Essas fontes, antes da crise, já estavam com um preço muito menor e já eram competitivas. A eólica já é a segunda fonte mais competitiva do Brasil antes da crise. Agora, com a crise, com certeza essas fontes, elas não só têm um papel importante para ajudar a suprir energia para o país, como elas ficaram competitivas no mercado. Para aumentar a eficiência energética no Brasil, deve-se diminuir a distância entre a geração de energia e o lugar em que será consumida. Entenda o papel da geração distribuída. Uma fonte distribuída, por definição, é uma fonte que é gerada próxima ao ponto de consumo, ok? Não importa qual seja a tecnologia envolvida. Ela estando próxima ao ponto de consumo e sendo uma geração de pequeno porte, nós consideramos como uma geração distribuída. Ela tem vantagens e desvantagens com relação à chamada geração centralizada. A vantagem é que é próximo ao ponto de consumo, diminui o custo de transmissão, você pode trabalhar com uma tecnologia adequada àquele ambiente, por exemplo, você pode considerar a cidade de Poços de Caldas, o que tem aqui de potencial e explorar o potencial regional para aquela geração distribuída. E qual seria a desvantagem? O custo. É uma tecnologia que ainda precisa ter escala, é uma tecnologia que precisa ter mercado. Então nós temos que vencer a barreira do custo para poder implementar a geração distribuída no Brasil. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade nas usinas nucleares. É usada em centrais nucleares em países como o Japão, a França, a Alemanha e a Índia. A nuclear, hoje nós dominamos a fissão dos elementos pesados. A natureza deu para a gente um isótopo, o urânio-235, que é 0,7% do urânio natural, onde é fácil de você ficcionar ele. E como Einstein previu, né, em 1905, um pouquinho da massa transforma em energia. E é uma energia tremenda. Energia é igual a massa, vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, isso hoje o homem domina, que é a energia da fissão. Um pouquinho de massa. Quando você fissiona um urânio-235, aproximadamente 1/5 do próton transforma em energia. 200 MeV de energia. Bom, existe a outra energia melhor que a gente vai usar no futuro, essa inclusive não causa rejeito. O problema do urânio-235 que causa rejeito é porque quando você divide o urânio, ele tem excesso de nêutrons e aquilo decai, e radiação gama, né, e beta, gama e alfa. Outra alternativa bem-sucedida no Brasil é a energia eólica. Bem-sucedida porque o que não falta neste país é vento. A energia eólica no Brasil surgiu em 1992, sendo a primeira iniciativa na América do Sul. A energia eólica no Brasil tem se desenvolvido com grande intensidade desde 2009, a partir dos leilões regulados. Tá? Os ventos brasileiros são os melhores ventos do mundo, que são ventos constantes, ventos com boa velocidade, que têm contribuído para a geração de energia elétrica no país. Além disso, a fonte eólica ela está instalada em regiões onde o índice de desenvolvimento humano, o IDH, ele é muito baixo. Então tem levado o desenvolvimento para as regiões também com os arrendamentos. As áreas são arrendadas para a construção dos parques eólicos, levando renda para a região. Então é uma junção de uma boa fonte de geração com desenvolvimento para as regiões e empregos. E estão sendo investidos em pesquisa para a previsão do vento, porque sabemos que quando não tem vento não tem geração, mas que esses efeitos estão sendo minimizados e a fonte eólica é uma fonte complementar. Não queremos abastecer o Brasil inteiro,
e nos abastecer junto com as demais fontes. Mas nenhuma dessas alternativas está livre de impactos ambientais, algumas mais que outras, mas de qualquer forma sempre apresentam consequências. Das 114 centrais americanas, elas caberiam num campo de futebol. Tá? Como a energia é muito condensada, o rejeito também é pequeno. Se a gente usasse a nossa vida inteira uma fonte nuclear, desde o seu nascimento até o fim da sua vida, cada ser humano geraria uma lata de rejeito. Agora, não é exatamente rejeito, ali tem muita matéria-prima, tem muito material que pode ser reciclado. Por exemplo, detector de fumaça, que é o ameriço, é um transurânico, é um rejeito radioativo, no entanto, está nos protegendo, né? O próprio plutônio é um elemento que o homem criou, né, acima do urânio, que pode ser usado como combustível também. E os produtos de fissão, por exemplo, o cobalto, a bomba de cobalto que você usa para fazer radioterapia é um produto de fissão, césio, sabe? Então eu já estou desmistificando um pouco, não é só rejeito, tem matéria-prima também. E além disso, o grande problema são os elementos, os transurânicos, que você pode também diminuir a meia-vida deles se você submete a um fluxo de nêutrons, transforma ele em outro elemento cuja meia-vida, o decaimento é mais rápido. Realmente, a fonte eólica ela tem alguns pontos negativos, do ponto de vista de ruído, talvez, em alguns locais do mundo, mortandade de pássaros, ok? E até ela utiliza um pouco da área que é arrendada. Pensando na morte de pássaros, no Brasil, todas as rotas de pássaros são mapeadas, mesmo no sul, onde nós temos muita densidade de pássaros e de rotas, o índice de mortandade é muito baixo. Todos os empreendedores eólicos têm a obrigação de acompanhar a geração eólica e se ocorrem ou não situações de mortandade dos pássaros. E os índices brasileiros são muito, muito baixos. Em relação ao ruído, todos os licenciamentos ambientais eles já exigem um certo distanciamento entre a torre eólica e as residências. 200, 300, 400 metros, depende de onde o parque eólico está instalado. E hoje já discutimos distância dentro dos limites das propriedades. Não adianta nós fingirmos que eles não existem e ficarmos brigando, né, e comparando com outras fontes. Nós precisamos enfrentá-los, porque o Brasil tem uma região muito grande, um espaço muito grande, e não precisamos colocar onde não é possível. Tem muita área onde os parques eólicos podem ser instalados. Muito bem, vimos que existem alternativas para não chegarmos à escassez de recursos tão essenciais como a água e a energia. Para isso, deve-se investir em conhecimento, planejamento e tecnologia. O nosso país é capaz de promover tudo isso. Agradecemos ao Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, também aos palestrantes, aos participantes e também à GSC Eventos Especiais pelo apoio e o patrocínio dessa série sobre crise hídrica e energética. E também agradecemos a você pela companhia. Tchau! Gostou do tema de hoje? Então não deixe de participar em biosfera@boavontade.com. Até lá!